E hoje nós vamos falar sobre contratação. No vídeo anterior eu falei os 3 pilares, os 3 princípios de uma boa contratação de pilotos de drones. Se você não assistiu, se você estiver no YouTube, o link está aqui abaixo. Se você estiver no Instagram, procure aí os 3 princípios de uma boa contratação de um piloto de drone, os 3 princípios de uma boa contratação para profissionais aí de uma empresa de drones, tá? E, cara, o que falar de contratação? É o início de tudo. Se você errar na contratação, você errou em todo o processo, tá? E a frase que eu quero deixar para esse vídeo, né? O nome desse vídeo aqui vai ser: contratar não é sorte, mas sim processo. É muito comum as pessoas dizerem para mim que não tem bons profissionais, né, que não existe bons profissionais, que não está tendo sorte nas contratações. Meu amigo, minha amiga, não tem nada a ver com sorte, né? Contratar não é sorte, é processo. Existe um processo lógico de contratação e esse processo aumenta e muito a chance de você acertar. É lógico que nada é blindado. Fernando, mas se eu aplicar esse processo que você faz aí, eu tenho chance de errar? Claro que tem. Muito menor de que se não tivesse seguido esse processo, mas ainda assim você tem chance de errar sim. Nada é blindado, nada é a prova de falhas, né? O que eu vou ensinar para vocês é um processo de recrutamento e seleção que nós usamos aqui e que funciona muito melhor do que se você não fazer nada, tá? O que eu quero que você entenda é que você não precisa seguir à risca o meu processo. Não precisa, cara. Você pode extrair coisas, né? Pegar a mentalidade do que eu faço e criar o seu processo e tá tudo bem, desde que você tenha um é melhor do que não se ter, tá certo? Então vamos lá, quais são as etapas do processo de seleção aqui da Bioflora Agronegócio, do Grupo Piloto Raiz? Olha aí, tem novidades, né? Agora, além do Grupo Bioflora, nós temos o Grupo Piloto Raiz, nós desconectamos. Ou melhor, é impossível de se fazer isso de uma só vez, mas aos poucos a gente vai desligar o grupo Bioflora do grupo piloto de drone. O grupo piloto de drone raiz, ou o grupo piloto raiz, simplesmente, vai estar relacionado a somente as coisas de drones, né? Venda de drones, esse novo conceito de vendas de drones, cursos para pilotos de drones, para empresas de drones, mentoria, consultoria, papapá, prestação de serviço com drones. Então nós vamos desmembrar aqui para facilitar para a gente, para facilitar a comunicação, enfim, tá? Mas vamos lá. Esse quadro aqui, pessoal, é um quadro que vai ajudar demais as empresas e pilotos de drones, porque hoje em dia se fala muito em mexer stick, em se ter drones de boa qualidade, mas isso não é tudo, tá longe de ser tudo e tem princípios mais importantes, acreditem, do que isso, tá? Tem coisas que interferem no seu resultado final, seja lá de uma empresa, de uma pulverização, de um piloto de drone, mas muito mais, de longe influencia muito mais do que mexer stick, do que ter um bom drone, tá? A gestão é um dos pilares que mais atrapalham, que mais tem sido um empecilho aí para as empresas e para os pilotos de drones. Gerir a sua carreira como se fosse uma empresa e gerir a sua empresa como se fosse uma empresa, porque ela né? Olhar o seu negócio como um negócio, tá? Mas enfim, hoje o tema é contratação, que é algo fundamental. Eu digo sempre que se você contrata errado, não há processo de treinamento, não há treinamento que conserte o erro que você fez na contratação, tá? Primeiro pilar de uma contratação, a primeira fase de uma contratação, vai anotando aí, eu quero que você anote, tá? A primeira fase de uma contratação é entender qual perfil está buscando. Então eu vou pedir até para edição de vídeos aqui, colocar aqui, ó, fase 1 de um processo seletivo, entender qual perfil busco. Antes de eu anunciar a vaga, antes de eu procurar a pessoa certa, eu preciso entender qual é a pessoa certa. Porque tem muita gente procurando que nem ele sabe quem ele está procurando. Tudo que você não sabe, você vai ter mais dificuldade de encontrar. Fernando, tá difícil de encontrar a pessoa certa, mas tá, me descreva a pessoa certa. É óbvio, é lógica isso daí. O cara não sabe, mas se você não sabe quem você procura, você vai ter um grande risco de não encontrar a pessoa certa.
Porque se nem mesmo você sabe, cara, a mágica não acontece. É muito difícil acontecer uma mágica da pessoa certa tropeçar lá no portão da sua empresa, cair dentro do seu escritório e falar, cara, eu quero ser piloto de drone, eu sou piloto de drone e eu tenho o perfil que você busca. Não, isso não vai acontecer, né? Você não acredita em Papai Noel, né? Você já tem mais que 8 anos, meu filho tem 6 anos e acredita ainda em Papai Noel. Na hora certa ele vai descobrir que Papai Noel não existe. Mas se você tem uma empresa, já passou da hora de você saber disso, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o perfil que você está buscando. A segunda coisa é anunciar a vaga nas redes certas, né? Seja lá em revista, em jornal, em redes sociais. Mas você não pode, por exemplo, anunciar em qualquer revista, uma revista de balada. Talvez lá se encontre a pessoa errada. Ah, eu quero anunciar, Fernando, mas eu vou anunciar no Facebook, no YouTube, no Instagram. Tá, tudo bem, mas a rede certa para anunciar a vaga não são essas. A rede certa para anunciar a vaga é LinkedIn, que é uma rede de carreira, né? Então, cara, eu descobri qual é o perfil certo, depois eu anunciei a vaga do jeito certo, no lugar certo. Então, se atente a isso. Terceiro pilar, testes de perfil comportamental. Não, peraí. Não, eu pulei uma fase aqui. A terceira fase é análise curricular. Análise curricular. Então, a terceira, você descobriu o perfil que você buscava para a vaga, você anunciou naquela rede certa, o perfil certo, falando, olha, eu busco um perfil assim, assim, assado, é para trabalhar de final de semana, não é para trabalhar de final de semana, busco alguém de perfil arrojado, ou de perfil cauteloso, Cara, enfim, você vai descrevendo tudo aquilo que você busca para a vaga, tá certo? Então, depois que você fez isso, vai chegar currículo. E os currículos vão chegar de forma mais assertiva que se você não tivesse descrito de forma correta a vaga e também não tivesse anunciado no lugar certo essa vaga, tá? Aí vai chegar 200, 500, tem vaga nossa aqui que chega a 500 currículos, tá? Aí você vai selecionar minuciosamente esses currículos, tá? Aqui, pessoal, você vai começar a fazer o cara crachá. O que é o cara crachá? Você listou o perfil que você busca para a vaga. Aí você vai começar, nesse momento, a ver se esse currículo tem a ver com o perfil que você busca, né? Gente, eu vou voltar um pouquinho lá na fase 1, tá? Quando eu estou descrevendo as características que eu quero para a vaga, que eu preciso para a vaga, é como se eu estivesse dando o retrato falado para a polícia de um ladrão que me assaltou, né? Então essa fase é uma fase onde você vai descrever, onde você vai fazer o retrato falado. A partir do momento que você começa a receber currículo, você olha para a descrição da vaga e começa a entender se aquela pessoa que se candidatou tem perfil ou não com a vaga em pauta, tá certo? Aí é cara crachá, eu olho para a descrição do anúncio e vejo se aquele currículo atende as características que eu busco. Veja só, eu vou ensinar vocês aqui para que serve currículo. Em uma contratação, pessoal, você tem que olhar algumas coisas, né? Nessa pessoa. O que você avalia para contratar uma pessoa, tá? Existem vários princípios que eu tenho que olhar em uma pessoa. E o currículo, o que eu olho no currículo, na verdade? Né? O currículo me diz a experiência profissional da pessoa, né? Existe o saber e o saber fazer, né? Vamos entender o seguinte, como eu identifico no currículo o saber? Você sabe que o saber é diferente do saber fazer. Eu estou anotando aqui para eu não me perder. O saber são as formações que a pessoa tem. Eu quero uma pessoa para marketing. Ela tem algum curso de marketing? Ela é formada em marketing, publicidade, né? Aí eu avalio pelas formações dela o saber. E o saber fazer eu avalio pela experiência profissional, porque quando eu sei ainda, eu não sei fazer.
Concorda? Então, o saber fazer são coisas diferentes, né? Para essa vaga que nós acabamos de contratar, inclusive na semana passada, sexta-feira, contratamos um profissional de marketing, mas na minha região não tem um cara que nem sabe o que eu quero e nem um cara que sabe, muito menos sabe fazer o que eu quero, né? Então eu só fui pelo perfil comportamental, que é a próxima fase. Será que esse cara, tudo bem, ele não sabe nem sabe fazer, mas ele tem perfil para aprender e aprender a fazer o que eu quero? E para fazer o que eu quero, né? Então, são coisas que vocês têm que saber. Você tem que saber extrair dessas fases do processo a coisa certa. Vamos voltar aqui, recapitular para você ir fixando melhor essas fases. A fase 1 é a descrição da vaga. Você vai pegar um papel, vai sentar, vai anotar qual é o perfil comportamental que você busca, quais são as características, quais são as formações que você espera da pessoa, qual precisa ou não ter experiência profissional. Essa é a primeira fase que ninguém faz. A segunda fase é anunciar esse perfil certo nas redes certas, né? Pode ser online, pode ser offline, enfim. A terceira fase você vai começar a receber currículos, né? Você vai dizer lá no anúncio, mande o currículo para o e-mail rh.grupobioflora ou grupobioflora.rh, não sei, ou mande o currículo para esse WhatsApp, cara, não sei para onde, ou entregue pessoalmente em nossa empresa, isso aí você decide, tá? Na terceira fase, você vai fazer uma análise curricular, né? Você vai olhar o currículo da pessoa e vai se perguntar se ela tem, se aquele retrato falado é parecido com a realidade, né? Nesse momento eu já começo a fazer comparações com o quê? Né? Nada é bom ou ruim a menos que seja comparado com alguma coisa. Nesse momento eu vou comparar o currículo da pessoa com as descrições da vaga que eu dei lá no início, tá? O quarto pilar, você tem que ter testes de perfil comportamental. E os testes de perfil comportamental vai descrever os comportamentos das pessoas. Veja só, no currículo, melhor, a pessoa coloca o que ela quer, né? E ela pode até ser formada em marketing, mas ela pode não ter o comportamento que eu quero. Eu disse que o currículo, olha que legal, eu disse que o currículo me mostra o que o cara sabe e o que ele sabe fazer, né? Mas tem um outro pilar, entre saber fazer, tem o querer fazer. O cara pode saber fazer, mas não ter comportamento, não ter atitude, não ter iniciativa. Então, muito mais importante para mim do que o próprio currículo do cara é esses testes de perfil comportamental. Eu penso seriamente em montar um curso de gestão para carreiras de pilotos, de gestão para empresas de drones. Cara, e nesse curso, por exemplo, vai ter como contratar, vai ter como estipular vai ter como estruturar essas fases de contratação, de recrutamento, né? Vai ter ali, enfim, eu penso seriamente, a hora que eu tiver um tempo, eu vou estruturar um curso de gestão para empresas de drones, de gestão de carreiras para pilotos, porque hoje as pessoas não sabem fazer isso e talvez porque elas não tenham entendido a importância disso ainda, tá? Mas no teste de perfil comportamental, eu vou entender se aquele cara tem o comportamento que eu busco para a vaga, tá certo? Falando em comportamento, no próximo vídeo, ainda se tratando de contratação, né, no pós-contratação, qual é a primeira reunião que eu tenho com um colaborador, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou falar da minha primeira reunião com o colaborador. Como é que eu procedo essa reunião? O que eu falo para a pessoa? Qual é o primeiro treinamento, por mais que não seja um treinamento, a primeira codificação, né? Qual é a primeira conversa minha com o colaborador, tá? Como eu contratei na semana passada, o cara começou hoje e ele foi contratado para a sede de Junquerópolis, mas
Ele mora em Junquerópolis, mas eu trouxe ele para inserir ele no grupo na empresa de Flórida, uns 50 quilômetros de Junqueira. E no caminho eu já tive essa conversa. Qual foi a primeira conversa que eu tive com esse colaborador? Qual é a primeira conversa que eu tenho com os meus colaboradores? Então, no próximo vídeo, tá? Você vai ter a oportunidade de aprender, de entender qual é essa primeira conversa e começar a aplicar aí no seu processo seletivo também, tá certo? Porque contratar certo não basta. Você precisa, depois que contratar certo, treinar certo a pessoa certa, né? Então, eu vou ensinar você a fazer tudo isso, tá certo? Então, nesse teste de perfil comportamental, eu já descrevi qual é o perfil comportamental que eu busco lá na primeira fase. Aqui, mais uma vez, eu vou comparar cara a crachá. Lembrando que até nessa fase 4, eu já avaliei o saber fazer e o querer fazer, que para mim é muito mais importante desse colaborador. Eu disse para vocês que nessa vaga de marketing, eu não encontro pessoas na minha região que sabe fazer, mas eu encontro pessoas que têm um perfil, que têm facilidade para aprender a fazer o que eu quero que elas façam, tá? E saber, da minha parte, saber enxergar isso nas pessoas é fundamental. Porque enquanto muitos dizem que não tem pessoas, que não tem bons colaboradores, que não encontra bons colaboradores, eu sou repleto dos melhores. E quem faz os cursos com a gente vai entender isso que eu estou falando, e que não é conversa para boi dormir não, porque nós temos aqui os melhores profissionais do mercado. Isso é fato, gente. Por quê? Porque a gente sabe contratar, a gente sabe treinar, a gente sabe codificar a mente dessas pessoas. Porque talvez mais difícil do que contratar, mais difícil do que treinar, é você codificar essas pessoas, é você inserir um novo modelo mental nelas. Um modelo mental que não vai fazer delas somente bons colaboradores, que mais vai fazer com que elas transformem lá fora as suas vidas pessoais, tá certo? Na quinta fase, pessoal, veja só que aqui o cara já passou por 2 filtros. O teste pelo filtro do currículo e pelo filtro dos testes de perfil comportamental. Cada uma dessas etapas vai tendo uma pontuação, tá? E no final do processo seletivo, quem teve mais pontuação é que é escolhido, é que é eleito e contratado por nós, tá? Na quinta fase é uma entrevista, sempre que eu posso, eu gosto de fazer essa entrevista, tá? É uma entrevista comigo. Cara, e eu tenho um formulário. Se vocês escreverem aqui qual o formulário que eu uso nas entrevistas, vocês escrevam nos comentários e peçam que a gente vai entrar em contato com vocês, vai mandar um PDF desse meu questionário que eu uso para entrevistar os candidatos nessa quinta fase do meu processo seletivo. Cara, esse olhar nos olhos para mim é muito importante. Eu sou um cara muito sensitivo e eu sigo uma ordem, né, para eu não esquecer de perguntar coisas importantes, tá? Sigo uma planilha, uma lista de perguntas ali. No final eu dou minha nota também. Eu dou lá de 0 a 10 a minha nota para esse candidato, que vai se somar com as fases anteriores do processo, tá certo? Uma coisa que eu costumo dizer para os meus entrevistados, cara, como eu procedo? Só para vocês pegarem a visão, eu procedo sendo eu mesmo. Eu procedo dizendo que o cara vai ter que fazer mais do que realmente ele vai fazer, porque eu sou do tipo que o que é combinado não é caro, né? Então eu ponho um drama ali, eu ponho pressão no cara, já dou umas duras no cara na entrevista para ver a inteligência emocional dele, né? Para ver como ele reage sobre pressão. O cara que passa, ele tá pronto mesmo no meu processo seletivo. Mas tem uma coisa que eu falo para esse cara, é o seguinte, eu falo, cara, você sabe que hoje as pessoas não acreditam nas pessoas. Eu sou o contrário disso. Eu acredito cegamente, piamente no que as pessoas me dizem, até que o tempo me prove o contrário. O tempo é o maior juiz, o maior delegado que existe na face da Terra, porque ele prova. E toda mentira vai ser desvendada, né? E eu falei, olha, eu estou sendo o mais transparente possível, descrevendo a vaga para você, descrevendo a minha empresa para você, descrevendo como eu sou, descrevendo como eu vou te tratar aqui dentro. Eu espero o mínimo de você. O mínimo que eu espero de você é que você seja o tão verdadeiro quanto eu estou sendo, né? E você disse que
é um monte de coisa, você respondeu os testes, você pode, um teste dar um resultado errado se você responde errado, você poderia ter respondido aquele teste, não segundo quem você era, mas segundo quem você imaginaria que eu gostasse que você fosse. E de fato, se você mentiu no teste, se você mentiu em algumas das fases desse processo, você tem tempo ainda de desmentir, porque toda mentira, eu vou acreditar, o teste acredita também em toda mentira que você diz, mas depois de uma semana, 10 dias, toda mentira dita vai cair por terra e eu vou ter que te demitir, aí vai custar caro para mim, vai ser chato para você, eu não gosto de fazer isso, entende? E nesse momento eu vou codificando os colaboradores do meu jeito, eu falo, cara, empresa nenhuma se adequa a colaborador, é colaborador que vai se adequar à empresa, sabe? Eu vou dando um banho de realidade, eu falo, cara, nós estamos vivendo em um mundo onde empresa não deve nada para colaborador, nem colaborador deve nada para empresa não tem obrigação de treinar, por mais que eu treine, eu falo isso, eu falo que empresa não tem obrigação de treinar, porque o que vai manter o cara na empresa é o treinamento dele, é os resultados que ele entrega, e sem se treinar ele não consegue obter resultados, eu vou acabar demitindo ele, e quando eu demitir ele, tudo que ele aprendeu aqui, todo o curso que ele fez, ele vai levar para ele, não vai deixar para a empresa. Então, eu falo, cara, eu não estou contratando um filho, eu não estou contratando alguém que acha que eu tenho a obrigação de treinar, e eu vou fazer isso, mas eu não tenho obrigação. Entende que você não deve nada para a empresa, que a empresa também não deve nada para você. Eu tenho essa visão, sabe? Eu falo também que nós não gostamos de contratar colhedores e sim plantadores. Tem pessoas que querem entrar com salário alto antes de fazer, antes de mostrar, antes de ganhar dinheiro para a empresa. E aqui as pessoas entram ganhando um salário baixo e elas vão poder fazer o seu salário no longo do período que elas estiverem aqui dentro da minha empresa. Eu gosto muito de meritocracia. E uma das minhas perguntas, né, quem me pedir, eu vou mandar o formulário. Mas uma das perguntas que eu faço na minha entrevista é a intenção salarial. E tem gente... Fernando, o que é certo? Qual o salário adequado? Depende do cargo, né? Mas eu não gosto de pessoas que chutam um salário muito baixo, porque eu gosto de pessoas que querem crescer na vida, porque as pessoas que mais desempenham, né, que mais performam, é as pessoas que têm um sonho, que querem ganhar bastante, que querem crescer na vida. Então eu gosto desse tipo de pessoas, mas eu gosto desse tipo de pessoa, eu gosto da pessoa que expressa a sua vontade de ganhar, mas que seja realista, que fala, olha, Fernando, eu pretendo ganhar de início isso, mas depois que eu mostrar meu trabalho, quando eu mostrar os resultados, eu quero chegar a tanto. Cara, esse cara é o cara que eu quero, pô. Porque ele acima de tudo, ele é consciente, ele sabe que o salário dele não é pago por mim, nem por minha empresa, mas pelo seu próprio desempenho, tá certo? Então, a minha entrevista, ela é muito valiosa para mim, sabe? Eu senti esse colaborador. Eu tenho um feeling, porque desde os 17 anos eu sou líder. Nunca trabalhei como liderado, sempre como líder nas empresas que eu entrei. E eu aprendi a ler o ser humano, sabe? Eu até uso uma frase que é muito mais fácil ler um homem e uma mulher do que um livro. Porque o corpo fala, né? O corpo explica, enfim. Essa quinta fase é muito importante para mim, tá? Depois da quinta fase, obviamente... a sexta fase é você fazer os filtros. Você pegar desde o início, tá? Veja só, o cara que chegou na seleção, gente, ele já é um cara diferente, né? Porque ele já passou na fase de análise de currículo, já passou na fase de perfil comportamental, entende? Então, ele já é um cara que está mais apto para a vaga. Eu não vou entrevistar todo mundo, porque nem todo mundo chega nessa fase, tá certo? Então, quem chega automaticamente já é um cara que está mais apto para a vaga. E o que eu gosto de fazer nessa sexta fase, que eu chamo de filtros, por mais que esse cara já tenha passado por vários filtros, é importante você filtrar junto todas as fases. É você enxergar, olhar o currículo desse cara, sem ir para outro, olhar o perfil comportamental dele e olhar a entrevista, né? E aí você... vai dar uma nota também para esse filtro. E você faz isso com outro. Aí depois você vê a maior nota e avalia novamente aquele currículo, para depois ele ir para a sétima fase. A sétima fase
você vai chamar o cara novamente para acertar as questões como salário, como começa, né? Dizer para ele quais seriam as funções, lapidar mais, porque já foi dito, ele já sabe, mas não vale a pena você dar uma reforçada nesses conceitos, tá? E a 8ª fase, tá? Aqui, depois da 7ª fase, o cara, você mostrou a missão, visão, valores, apertou a mão do cara, falou, você aceita tudo isso, porque a empresa não vai se adaptar a você, você que tem que se adaptar à empresa, tá de bom tamanho para você, tem alguma dúvida que tá martelando aí na sua cabeça, que eu possa esclarecer, você entende mesmo, papapá, não, beleza, eu quero, você vê nos olhos do cara o brilho, então beleza, começa na segunda-feira. Na segunda-feira, o cara vem para a empresa e ele vai passar por um treinamento, né? Hoje é segunda-feira e hoje começou um colaborador aqui na nossa empresa de marketing e ele veio da cidade onde ele vai trabalhar, que eu moro lá, para a sede da empresa, para a matriz da empresa, e no caminho eu já vim reforçando alguns pontos com ele, né? Eu falei de alguns princípios, eu reforcei muitos princípios que já foram ditos na contratação, mas essa primeira conversa é muito importante. Esse colaborador vai passar por 2, 3, 4 ou 5 dias, né, aqui na nossa sede, fazendo treinamento com outros colaboradores, e todo o treinamento que eu der, né, ele vai participar também para aprimorar os seus conceitos. Hoje a colaboradora vai mostrar para ele missão, visão, valores, vai mostrar realmente como é a empresa por dentro, para o cara não estar pensando como funciona o outro departamento, o outro e o outro, ou seja, hoje ele vai conhecer plenamente todo esse grupo, tá certo? Então, é isso aí, vou repetir para vocês quais são as fases. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, meu amigo. Não importa se você já deixou um comentário, mas deixe outro. Você acredita se você seguir esse passo a passo, a sua chance de acertar vai ser maior? Obviamente que sim, diga aí nos comentários, tá? Vamos reforçar esses princípios. Primeiro princípio, ou primeira fase do nosso processo seletivo. Entender qual o perfil busco. Não é só entender, é você descrever, você escrever esse perfil, tá? Qualidades, comportamentos, cursos, conhecimentos que você gostaria que essa pessoa tivesse, tá? A segunda fase é anunciar nas redes certas essa vaga certa, com perfil, com carga horária, com o que você espera o que a pessoa precisa ter de conhecimento, o que ela precisa ter de experiência, quais são os comportamentos que você espera dela, tá? Terceira fase, análise curricular. Obviamente, se você postou nas redes certas, vai começar a chegar currículo, e você vai começar a filtrar esses currículos segundo o perfil que você criou para a vaga, né? Quarta fase é o teste. O cara passou na análise curricular, você manda o teste de perfil comportamental. Aqui são 4 ou 5 testes, tá? Depois, se o cara passou também nesses testes de análise comportamental, você vai fazer a entrevista física, entrevista ali ou virtual, em algum aplicativo de internet, mas é importante essa entrevista olho no olho, onde você possa sentir mais a pessoa, tá certo? Depois disso tem os filtros, né? A sexta fase é você pegar o currículo, todas as fases que esse candidato foi submetido, tá? Quem chegou na entrevista já passou por várias fases, mas é importante que você pegue o João, analise o João e passe por todas as fases para você ter uma trilha, para você conectar os pontos. O currículo do João é esse. Os testes de perfil do João é esse. E a entrevista comportamental, o teste dado pelo Fernando é esse. E você fechou a linha de raciocínio olhando para uma pessoa, tá certo? Aí você pega do outro. Aí você decide quem você vai contratar. Depois que você decidiu, você liga para o cara e chama para mais uma entrevista, que não é mais uma entrevista, pode ser denominada como um encontro, né? Onde você vai acertar detalhes. Essa é a sétima fase do meu processo seletivo. Repito, você não precisa seguir tudo isso, você pode extrair coisas e fazer o seu, tá? Eu chamo o cara, eu sento com o cara, acerto o salário, cargo, função, papapá. Depois disso, o cara, contratado, beleza, exame admissional, parte burocrática. O cara só entra aqui na minha empresa depois que tudo isso foi feito. Não entra, ele não começa a trabalhar sem exame admissional, sem ter feito a parte burocrática do escritório. Eu evito problema, isso chama evitar problemas, né?
E a 9ª fase é treinamento. Não adianta contratar a pessoa certa e não treinar certo a pessoa certa, tá? Pessoal, por que que eu criei esse quadro? Porque eu acredito seriamente que as pessoas não estão olhando dentro desse mercado de drones, elas não estão olhando para os lados certos, né? E olhar para o lado certo, no meu ponto de vista, é você que tem uma empresa de drones, não só pensar na compra do drone, mas você que tem uma empresa de drone, você tem que entender que o drone certo precisa de um piloto certo, que esse drone certo e o piloto certo precisa de um processo minucioso que o piloto tem que seguir, e tudo isso, essa empresa tem que ter um departamento de venda, tem que ter um departamento de marketing, tem que ter um financeiro, tem que ter, entende? E hoje em dia tem muitas empresas, tem muitas pessoas comprando um drone e não se vendo como empresa, não tratando esse negócio de drone como um negócio. Isso tende a dar certo, dar errado, né? Quando você não vê o seu negócio como negócio, o negócio tende a dar errado. E esse perfil veio para desmistificar tudo isso e fazer vocês entenderem que gerir o seu negócio é muito mais importante do que o ato de pilotar o seu próprio drone. Entende? Nós queremos ensinar o piloto a gerir a sua carreira, fazer o piloto entender quais são os pilares de uma boa pulverização com drones, que não é só mexer sticks, que ser um bom mexedor de stick só significa ser um bom mexedor de stick, e que isso não tem muita chance de impactar no resultado final do seu trabalho com drones. Hein? É impressionante, mas é isso que acontece. Tá? Então, eu quero trazer para vocês pontos de vistas diferentes, não olhados até então por vocês, né? E quando você não pensa fora da caixa, você não enxerga, não vê o que está fora da caixa, e você priva a sua empresa e você de crescer, ok? Então, eu gostaria que você assinasse o meu canal de YouTube, esse canal de YouTube, caso você não assine, ainda não assine, assine esse canal. Caso você ainda não me siga no Instagram, me siga no Instagram, TikTok, Facebook, todas as redes nós temos aqui e trazemos conteúdos relevantes. E entenda, mas eu sigo o Fernando no YouTube e não vou seguir no Instagram. Não, são conteúdos diferentes. A gente fala sobre o mesmo assunto, mas às vezes mais superficial, às vezes mais profundo. Entende? São coisas diferentes, são canais diferentes que a gente tem que inserir conteúdos diferentes e tratar de formas diferentes. É por isso que vocês precisam me seguir em todos os canais, precisam recomendar os nossos vídeos, porque compartilhar os nossos vídeos, porque quanto mais vídeos, né, vocês compartilharem, curtirem, comentarem, a gente vai entender que o nosso conteúdo é relevante, isso vai animar a gente a fazer mais conteúdos como este, tá? Fique ligado que no próximo vídeo, ainda sobre contratação, eu vou falar para vocês, eu vou dar todos os princípios, tá, que eu falo que os meus colaboradores devem ter. Isso eu faço no primeiro dia antes dele começar a trabalhar, e eu fiz isso hoje, quando eu estava vindo da nossa sede em Junquerópolis para a nossa sede em Flórida Paulista, onde ele vai passar por treinamento, ok? Então, se você não assistiu no vídeo anterior, tá, onde eu falo dos 3 princípios da contratação para empresas de drones, também você precisa clicar no link abaixo ou procurar esse vídeo nesse canal. 3 princípios de contratação para empresas de drones, alguma coisa assim, ou 3 princípios de contratar-se um piloto de drone, não me recordo ao certo o título do vídeo, mas isso não importa, ok? Grande abraço, já me delonguei aqui, e até o próximo vídeo, onde eu vou falar para vocês quais são os princípios que eu falo que o colaborador deve ter ao entrar na minha empresa. Isso eu faço no primeiro dia de contratação, antes dele começar a trabalhar. Um abraço, eu sou Fernando Tino, eu sou especialista em drone agrícola, eu sou CEO do Grupo Bioflora e do Grupo Piloto Raiz. Um abraço.